Alexandre Carvalho, do blog Geografia Olímpica e também Olhe Tóquio 2020, favoritos para Tóquio, e do canal do YouTube Sovurs, retornando para a segunda parte desse livro, God Olympisk, uma publicação da antiga União Soviética sobre os Jogos de Inverno de 1960 e também dos Jogos de Verão, inverno realizados em Squaw Valley e de verão realizados em Roma, na Itália. Já apresentados os capítulos referentes aos Jogos de Inverno, partimos agora para os Jogos de Verão em Roma, em Roma. Já seguindo, Legkaya Atlética, que seria o atletismo leve, a União Soviética teve um desempenho excelente, conquistou 21 medalhas contra 26 dos norte-americanos, obtiveram 11 medalhas de ouro. A equipe feminina foi responsável por 6 medalhas de ouro, a masculina por 5. Aqui a prova de 100 metros, já vem até os resultados, né, das competições aqui, ó. O vitória do Armin Hari da Alemanha nos 100 metros, o Livio Berruti da Itália nos 200, o Otis Davis, Estados Unidos nos 400, Peter Snell da Nova Zelândia nos 800, Herbie Elliott, Austrália 1500, Murray Halberg da Nova Zelândia nos 5.000, Piotr Bolotnikov da União Soviética nos 10.000, aqui o Lee Kelly nos 110 metros com barreira, onde os Estados Unidos conquistaram as 3 medalhas. Glenn Davis, campeão dos 400 com barreira também, ó, os Estados Unidos obtendo as 3 medalhas. Zdzislav Krychowiak da Polônia, campeão dos 3.000 metros com obstáculos. O Robert Chavlakadze da União Soviética surpreendeu no salto em altura. E o curioso nesse livro é que os próprios, né, quem comentou, escreveu que esse desequilíbrio entre Estados Unidos e União Soviética ocorreu em virtude de fracassos dos norte-americanos, principalmente com Harold Connolly, o campeão do martelo em 1956, e do John Thomas no salto em altura. E a União Soviética, justamente a União Soviética venceu essas provas, com Robert Chavlakadze no salto em altura e o Vassily Rudenkov no lançamento de martelo. Aqui no disco, né, Ralph Boston, salto em altura, salto em distância, Ralph Boston. Aqui o salto triplo, Josef Schmid, o campeão do salto com vara, o Donald Bragg, campeão no peso, William Nieder, dos Estados Unidos, campeão do disco, Alfred Waters, Estados Unidos, Vassily Rudenkov. Aqui é o Viktor Tsibulenko, da União Soviética, campeão no dardo. E o peso aqui, o Vassily Rudenkov, no martelo, aliás, da União Soviética também, campeão no martelo. Outro campeão, marcha de 20 km, Vladimir Golbinich, da União Soviética, nos 50, Donald Thompson, do Reino Unido. O revezamento 4x100 foi vencido pela Alemanha, com a desclassificação dos norte-americanos, o 4x400 a vitória dos Estados Unidos. Também no decathlon, Rafer Johnson dos Estados Unidos. E aqui a maratona Abebe Bikila, da Etiópia, que correu a prova descalço. Conquistou uma heróica medalha de ouro para a Etiópia. Aqui já comentário das provas femininas e todos os resultados. Nas provas masculinas houve o comentário e o resultado separado. Aqui não, aqui eles preferiram colocar todos os resultados juntos. A Wilma Rudolph dos Estados Unidos venceu os 100 e os 200. Os 800 foi a Lyudmila Shevtsova da União Soviética. Vera Krepkina venceu a Irina Press venceu os 80 com barreira. Aqui a Yolanda Balash da Romênia no salto em altura, Vera Krepkina no salto em distância, Tamara Press no arremesso de peso, Nina Ponomariova no lançamento de disco, Elvira Osolina da União Soviética no dardo e os Estados Unidos no revezamento.
curioso esses jogos, Estados Unidos e União Soviética venceram praticamente tudo, perderam apenas uma medalha de ouro para a Romênia. É curioso que a única atleta não pertencente a Estados Unidos e União Soviética a vencer uma prova de atletismo feminino foi a romena, Yolanda Balas. Nessa tabela, uma avaliação do desempenho de norte-americanos e soviéticos nos jogos de Helsinki, Melbourne e Roma. Os soviéticos, por essa tabela, aqui relata a campanha total nos Jogos Olímpicos, né, o número de medalhas nos Jogos Olímpicos, aqui em 52, 56 e 60, e a pontuação, CCCP, União Soviética. C, essa outra letra que não tem no nosso alfabeto, e A, são os Estados Unidos. E abaixo o resultado do atletismo. Né, os Estados Unidos 31 a 17, depois 31 a 22, depois 26 a 21. Os soviéticos conseguindo diminuir a diferença. 13 medalhas de ouro em 52, 11 em 56 e apenas uma medalha de ouro em 1960. Foi um grande desempenho dos atletas da União Soviética diante dos poderosos norte-americanos. Aqui o quadro de medalhas do atletismo. Uma soma, né, das medalhas. E aqui também a colocação, a pontuação. A União Soviética, na pontuação até sexto colocado, teria ficado em primeiro lugar, superado a poderosa equipe norte-americana. Aqui as competições de ginástica, onde a União Soviética conquistou 10 medalhas de ouro, 26 medalhas no total, 11 com os homens e 15 com as mulheres. As mulheres obtiveram 15 das 16 medalhas em disputa. Aqui a pontuação dos atletas na classificação por equipes. Grande duelo no masculino entre o soviético Boris Chakhalin e o japonês Takashi Ono. Olha quantos comentários, uma análise fantástica das provas das competidoras, olha, interessantíssimo. Latinina, Muratova, Astarrova, Nikolaeva, a Iovan da Romênia, Ikeda do Japão e Ivanova da União Soviética. Que domínio da União Soviética nas competições de ginástica feminina. Um domínio absurdo. E aqui os resultados, né, dessas... Olha quanto CCCP no masculino, né, o Japônia, que seria o Japão. O Japão conquistou 9 ou 10 medalhas. Deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. O Japão obteve 9 medalhas, os soviéticos 11. E aqui no feminino, olha o desempenho do CCCP. Olha o desempenho das soviéticas, conquistando várias medalhas. Um domínio absoluto na disputa por equipes, mais de 10 pontos em cima da Tchecoslováquia. Nas competições de natação, hoje o programa olímpico aumentou. O programa olímpico sofreu um aumento com o ingresso das provas de nado do revezamento medley, né? E os Estados Unidos tiveram um grande domínio, travaram uma disputa forte com a Austrália no masculino. A Austrália obteve melhor desempenho no masculino, mas no feminino os norte-americanos deram um show. Aqui a distribuição das medalhas, os Estados Unidos com 9 de ouro, 3 de prata, 3 de bronze, a Austrália 5 de ouro, 5 de prata, 3 de bronze, e o Reino Unido ali. E por fim, o Japão. Só que esse número
Interessante, né? Tabela de medalhas, mas o Japão ganhou medalha de ouro com a Furukawa em 1956. Será que tá certo isso aqui? Depois preciso confirmar, mas acho que o Japão aqui, 2 de ouro. Em 60 não obteve medalha de ouro o Japão. 52 também não. 56 foi uma de ouro, né? Depois eu confirmo melhor isso da natação. Saltos ornamentais, que a Alemanha venceu as provas de femininas de plataforma e trampolim com a Ingrid Kramer. Os Estados Unidos venceram no trampolim com Gary Tobian e na plataforma com o Robert Webster. Aqui os resultados. Os Estados Unidos ouro e prata. Aí ó, a Alemanha, Estados Unidos prata, a União Soviética bronze. Ali mais resultados. Grande domínio da equipe norte-americana. Polo aquático, teve a vitória da poderosa equipe da Itália. A Itália bateu a Hungria. Aqui as provas de canoagem. Canoagem teve o domínio da União Soviética e da Hungria. A Hungria, número de medalhas, a União Soviética, número de medalhas de ouro. A Hungria obteve apenas uma de ouro, a União Soviética levou 3 de ouro. Aqui um quadro de medalhas do remo, a União Soviética foi o país com mais medalhas, 5 medalhas. A Alemanha ganhou 4 medalhas, só que 3 de ouro para a Alemanha e 2 para os soviéticos. Aqui as distâncias. A vela teve o domínio da Dinamarca, com 1 de ouro e 2 de prata. A União Soviética, 1 de ouro e 1 de prata. A União Soviética foi grande. Aqui, ó, Dânia. Dânia é a Dinamarca. 2 medalhas de prata e 1 de ouro. A União Soviética, 1 de ouro e 1 de prata. Grande desempenho, primeiro campeão, a União Soviética, com o Timur Penigin. Timur Penigin foi campeão na prova na classe Star. Agora para saber com quem que ele fez dupla, não estou me recordando agora. As competições de boxe. Domínio da Itália, 3 medalhas de ouro, 7 no total. A Polônia também com 7 medalhas. E os Estados Unidos também obtiveram 3 medalhas de ouro. A União Soviética obteve um total de 5 medalhas, 4 nos Estados Unidos, que foi o terceiro em total de medalhas. E os comentários, a descrição dos resultados. Os medalhistas. O desempenho da União Soviética ali em cima, naquela tabelinha de 2 linhas, em 1900 em Melbourne e em Roma. E aí embaixo os resultados de Roma. E aqui o quadro de medalhas. A Itália aí com 7 medalhas, a Polônia também, Estados Unidos 4 e a União Soviética 5. Grande resultado da Itália nos jogos que ela sediou. As competições de luta, os soviéticos obtiveram 10 medalhas, mas apenas 3 de ouro. Não conquistaram medalha de ouro na luta livre, que é algo assim incrível dentro da história da União Soviética na luta. A União Soviética foi a única vez que ficou sem ganhar uma medalha de ouro num dos estilos. E aqui teve 5 medalhas, mas nenhuma de ouro, 2 de prata. E na luta greco-romana, acabou conquistando 3 medalhas de ouro. A Turquia levou 7 medalhas de ouro, 4 no estilo livre, e 3 no greco-romano. Nem era tão tradicional na greco-romana, mas acabou se aproveitando de uma conjugação de fatores aí para o levantamento de peso, em que a União Soviética teve 5 das 7 medalhas de ouro,
ainda poderia ter conquistado na categoria até 82,5 kg a medalha de ouro, a categoria vencida pelo polonês Irineu Palinski, e o melhor do mundo era o soviético Rudolf Pluckfelder, que acabou se machucando. Pluckfelder depois foi campeão em 1964, e foi aqui nesses jogos que o Yuri Vlasov ergueu 200 quilos na prova de arremesso. A prova de ciclismo, as provas de ciclismo tiveram o domínio da Itália. A Itália venceu 5 das 6 provas do programa. A outra medalha, a única vitória da Itália que escapou, foi a prova individual de estrada, vencida pelo soviético Viktor Kaptonov, que superou na chegada o italiano Livio Trapé. As competições de esgrima, que a União Soviética dominou a esgrima, obteve 7 medalhas, 3 delas de ouro, todas em provas de florete. Venceu o florete por equipe masculino, o florete individual e o florete por equipe feminino, que estreou nos Jogos Olímpicos de 1960. E teve o Viktor Jidanovic na prova de florete individual como o primeiro campeão individual da União Soviética numa competição de esgrima. Itália e Hungria também conquistaram medalhas de ouro. A Itália dominou as provas de espada e a Hungria as de sabre. E a prova individual de florete teve vitória da Alemanha com a Heidi Schmid. Aqui as competições de pentatlo moderno. O pentatlo moderno teve aí a Hungria, vencedora da prova individual, com Ferenc Nemeth, e campeã também por equipes. Competições de tiro, um forte domínio da União Soviética, obteve 8 medalhas nas provas de tiro. O país mais próximo obteve apenas 2 medalhas. Grande desempenho da União Soviética. Aqui os resultados, olha o CCCP ali, ó, bronze, ouro e prata, ó, já são 5 medalhas. Aí um bronze aqui e outro. Aqui está marcando 7, né? Foram 7 medalhas, não 8. Mas foi um domínio excelente da União Soviética nas competições de tiro. O basquetebol, que teve um domínio forte dos norte-americanos, com uma equipe de grandes astros, principalmente o Oscar Robertson e o Jerry West. Fala-se muito desses dois competidores. Aqui uma tabela com a pontuação dos norte-americanos e dos soviéticos, que é a porcentagem de acerto. Lembrando que naquela época não havia a linha dos 3 pontos, né? Então não era possível fazer uma cesta de 3 pontos. As competições de hipismo, Cone Sport, também tiveram grandes surpresas, como a Austrália vencendo as 2 provas de concurso completo, e a União Soviética vencer a prova individual de adestramento. O hóquei na grama, Sergei Filatov foi campeão. O hóquei na grama, que teve a vitória do Paquistão sobre a Índia. O futebol, que teve a grande vitória da Iugoslávia sobre a Dinamarca na final. A Hungria obtendo a medalha de bronze à frente da Itália. Também outro grande torneio. E aqui já as fotos, né? Foto da famosa loba, né? Que teria alimentado o Romeu e Remo, né? Essa é uma história aí da Roma Antiga. As bandeiras, aqui a bandeira da União Soviética, lá na Vila Olímpica. Os atletas fazendo um passeio ali pela Roma Antiga. Aqui nessa praça, aqui, ó, o Arkady Vorobyov com o Yuri Vlasov, 2 campeões do levantamento de peso. Emanuel II, Emanuel Vittorio, acho que foi algum líder de Roma, da Itália.
Aqui a praça, os carros, aqui uma construção antiga, Basílica de Macenzio, onde foram disputadas as competições de luta. Os soviéticos andando aqui numa praça, troca de souvenirs, passeio dos soviéticos pela cidade de Roma. Um grande e forte domínio da União Soviética. Aqui na Vila Olímpica, bem, os atletas, aqui o Saltsin, parece que era um atleta do polo aquático, dando entrevista, dando autógrafos aí para essas crianças, né? Seria interessante se essas crianças guardassem esses autógrafos, né? Hoje valeria uma nota. Aqui uma organização esportiva, estacionamento. Aqui outro prédio da Vila Olímpica, aqui na Vila Olímpica. O refeitório. Um momento de lazer dos atletas. Mais um momento aqui, venda de selos. Venda de selos, aqui um padre na praça. Serviço aqui de as caixinhas, né, para guardar correspondência, guardar miudezas. A Vila Olímpica, Villaggio Olimpico. A Itália fazendo uma viagem ao público aqui no Estádio Olímpico. Mais público no Estádio Olímpico. Esse livro até que retrata muitas fotos aqui da torcida da Itália, aqui a cerimônia de abertura. Eu acho que poderia ter mais fotos dos atletas do que da cidade, né? Mas tudo bem. O revezamento da tocha. E aquilo de Giancarlo Paris, que foi quem acendeu a pira olímpica, conduziu a tocha para acender a pira olímpica. Giancarlo Paris. Giancarlo Pérez. Italiano. A revoada dos pombos. Um helicóptero aqui voando no estádio enquanto as delegações desfilavam. A bandeira olímpica, trazida aqui por representantes da Itália, o público, o presidente da Itália aqui junto com o de Melbourne, né, que fez a passagem, né, Isso aqui foi na verdade foi em 1956, quando houve a passagem da bandeira olímpica para o representante da Itália. A poderosa equipe soviética desfilando, que o Yuri Vlasov, do levantamento de peso, conduzindo a bandeira, e o grande Pyotr Bolotnikov, campeão da prova de 10.000 metros, aqui já em destaque. Venceu a prova de 10.000 metros, repetiu o feito do seu compatriota, o Vladimir Kutz, campeão em 1956. Aqui outro soviético de destaque, o Viktor Tsibulenko, campeão no lançamento de dardo, aqui abraçando, né, o Bolotnikov e o Desiatkov, que ficou em quarto lugar nos 10.000 metros. Quase que a União Soviética sai com 2 medalhas na prova de 10.000 metros. Aqui uma largada numa prova de velocidade. Parece uma prova feminina. E aqui a prova masculina, dos 100 metros, o Armin Hari, da Alemanha, nem parece ele. Péssima qualidade da foto.
E aqui, a largada, o Armin Hari, né, o Redford ali por último, e o Saime lá na extremidade, que foram os medalhistas dessa prova de 100 metros, essa prova de 100 metros rasos. Aqui a norte-americana, Wilma Rudolph, que venceu as provas de 100 metros, 200 metros e o revezamento, 4 por 100 metros. E aqui já a grande Irina Press, da União Soviética, que foi a vencedora da prova dos 80 metros com barreiras. Grande desempenho da Irina Press. Aqui a Irina Press ainda, né? Já feliz com sua vitória. E aqui o Glenn Davis, que foi o vencedor da prova de 400 metros com barreira. Três grandes personagens aqui nessas páginas. O italiano Livio Berruti, vencedor da prova de 200 metros. O norte-americano Otis Davis, campeão dos 400, naquela disputa ferrenha com o alemão Karl Kaufmann. E o Peter Snell, da Nova Zelândia, também que travou uma grande disputa com o belga Roger Moens. E lembrando que o italiano Livio Berruti também foi ali na chegada contra o norte-americano Lester Carney. Então, nessas 3 fotos com Berruti, Davis e Snell, 3 atletas que conquistaram suas medalhas de forma heróica, com forma apertada, diante de fortíssimos rivais. O Peter Snell depois venceu os 800 e os 1500 nos Jogos Olímpicos de 1964. E o Otis Davis ajudou os Estados Unidos a vencerem, derrotarem a Alemanha também no revezamento 4x400. Vou ficando por aqui, depois sigo com essa página. Alexandre Carvalho, Geografia Olímpica, Olitok 2020 e o canal do YouTube Sovus. Espero que tenham gostado. Agora ficaremos apenas nas fotos. A outra parte foi de muito texto, um comentário, talvez não seja interessante. É melhor ver as fotos. Então, a próxima filmagem, são só as fotografias desses fantásticos atletas da União Soviética. Espero que tenham gostado. Muito obrigado. Até a terceira filmagem desse livro.